Abençoados, graça e paz, abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o melhor dia das nossas vidas. Hoje foi o dia que o Senhor nos preparou desde antes da fundação do mundo, para estarmos aqui louvando, agradecendo a Ele por tudo que Ele já nos fez desde antes da fundação do mundo. Uma saudação a toda a nossa audiência, a você que está aí nos dando a honra, o privilégio de nos acompanhar, de estar ouvindo a palavra do Senhor. E gostaria de incentivar você a compartilhar as nossas mensagens, que é a mensagem da palavra de Deus. Isso é, se essa palavra está te fazendo bem, se esta palavra está te alimentando, está te salvando aí na sua mente. E também gostaria de incentivar a você a se inscrever no grupo do YouTube, para que a palavra corra e seja glorificada. Porque o nosso trabalho aqui é esse. Assim como essa palavra nos alcançou e nos libertou na mente, também alcance a outros. E para isso nós precisamos que você participe, que você coopere também juntamente conosco. Então, abençoados, um agradecimento aqui a todos vocês, a todos os nossos colaboradores, que temos recebido correios de várias partes, de pessoas que estão recebendo a palavra. Eu agradeço a você que tem compartilhado e que tem participado conosco. Então vamos aqui ao assunto dessa noite, o tema, que é as revelações do Evangelho. E quando nós falamos Evangelho, estamos falando do Evangelho da graça, o Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. Revelações dadas por Deus ao apóstolo Paulo, lá no paraíso. O próprio Deus pegou Paulo aqui na terra e levou Paulo até o paraíso, até o terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, começando ali no versículo 1, diz que ele mesmo não sabe se foi no corpo, se foi no espírito, mas a verdade é que ele foi até o paraíso e ali recebeu as revelações do Evangelho da Graça. Olha, e não foi o anjo que revelou o apóstolo Paulo, foi o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele escrevendo aos Gálatas, ele deixa isso bem claro. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, ele diz que o que eu escrevo, o que eu ensino, não recebi de homem algum, mas do próprio Deus. E sobre essas revelações é que nós vamos aqui estar falando. Apóstolo Paulo, apóstolo, doutor e mestre dos gentios. Ele é o nosso apóstolo, o nosso mestre e o nosso doutor, aquele que recebeu de Deus essa incumbência. Então vamos aqui às revelações. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 12 e no versículo 13. Vamos ler aí, por favor. Versículo 12. Por cuja causa, por ele ser o apóstolo, o doutor e o mestre dos gentios, por cuja causa padece também isto, mas não me envergonho. O apóstolo Paulo, ele não se envergonhava do Evangelho, não é isso? Escrevendo a Roma, ele diz que não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Olha que coisa tremenda. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E o versículo 13 diz assim, conserva ou retém o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. O mesmo conselho que ele deu a Timóteo foi o mesmo conselho que ele deu a Tito. Tito capítulo 1, no versículo 9. Vamos ler aqui, por favor. Tito capítulo 1, versículo 9. Porque o Evangelho é um só. Não existe um Evangelho para um Evangelho para outro. Não, para todos os gentios. E o mesmo que ele disse a Timóteo é o mesmo que ele disse aqui a Tito. No versículo 9 diz assim, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso
tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, abençoados, agora, por que ele diz reter, conservar? O mesmo conselho que ele deu a Timóteo é o mesmo que ele deu a Tito. Ele diz: retenha, conserve as sãs palavras da doutrina. Por quê? É porque havia, abençoados, uma doutrina que não era sã. Quando Paulo estava ensinando, quando Paulo estava falando a respeito do Evangelho da Graça, havia uma outra doutrina que não era sã, uma doutrina que era ensinada pelos apóstolos de Jesus de Nazaré. Pedro, Tiago, João estavam ensinando uma outra doutrina que era contrária à doutrina do apóstolo Paulo. Se a do apóstolo Paulo é a sã doutrina, a doutrina que era ensinada pelos apóstolos, que era a lei de Moisés, já não era mais sã, porque já havia terminado ali na cruz. Jesus de Nazaré, o Deus mesmo aqui em carne, Deus que se manifestou em carne, ele falou muitas coisas que lá no seu tempo, na época que ele estava aqui andando em carne, eram palavras sãs, porque estavam de acordo com o pacto. Tudo que Jesus falou, Jesus de Nazaré, estava certo, estava de acordo, era uma palavra sã. Mas agora, depois da cruz, depois que ele morreu e depois que ele ressuscitou, essas palavras não são mais sãs. Acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. O próprio Jesus, quando estava lá na cruz, minutos antes dele morrer, dele entregar o Espírito, lá em João capítulo 19, vamos ler aqui, a gente quase não lê esse verso, João capítulo 19, no versículo 30, olha só o que ele disse, uma palavra muito conhecida nossa, versículo 30, 19 e 30, ele disse assim, ó: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ele mesmo disse: olha, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. No momento dele ali sair daquele corpo, entregar aquele corpo, ele disse: tudo que eu falei, tudo que eu ensinei, tudo está consumado, tudo parou. Então, as palavras, tudo que ele disse lá antes da cruz, hoje não são mais palavras sãs, porque já foram consumadas. Deixa eu aqui te dar um exemplo bem tranquilo aqui de coisas que já foram consumadas ali na cruz. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Lucas, vamos até Lucas no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 4. Veja só o que disse Jesus de Nazaré nos seus dias de carne. Ele falou assim, a respeito da oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás aonde? Que estás nos céus, dando a entender que eu estou aqui e Deus está lá nos céus. E se eu quiser orar e falar com Deus, existe uma distância entre nós aqui que estamos aqui nessa terra e Deus que está lá nos céus. Essa foi a oração feita por Jesus de Nazaré, a oração que ele ensinou, uma oração, um modelo de oração que ele deu, mas foi dada para os judeus antes da lei: Pai Nosso que estás nos céus. Efésios capítulo 2, no versículo 6, olha o que ele disse: e nos ressuscitou, palavras do apóstolo Paulo, depois da cruz, e nos ressuscitou juntamente com ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então não é mais Deus lá e nós aqui, nós estamos junto com Cristo, fomos assentados com Ele em lugares celestiais. Essa oração de falar Pai Nosso que está nos céus não vale mais, não cabe mais, porque Ele mesmo ali na cruz, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele nos assentou juntamente com Ele. Estamos juntos, não estamos separados. Não é o caso de eu estar aqui e Deus está lá. Você não pode orar mais dessa maneira, porque nós já estamos junto com Ele. Colossenses capítulo 1, veja aí, Colossenses capítulo 1, no versículo 20, veja o que diz aí, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 20: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Já não temos mais culpa. Isso é uma posição espiritual em Cristo Jesus.
Não estamos mais aqui e ele lá. A nossa posição agora é assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo. Não ore mais dessa maneira. Pai nosso que está nos céus. É Pai nosso que está em mim, está em nós. Aquele que se ajuda com o Senhor é um espírito com Ele. Estamos aqui, Ele está aqui, dentro de nós. Santificado seja o seu nome. Seja uma projeção para o futuro. Está escrito em Filipenses capítulo 2. Abra a Bíblia no versículo 9, ele diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. A religião, ela apresenta vários nomes para Deus. Jeová, El Shaddai, e tem um monte de nome, até Jesus de Nazaré. Mas o apóstolo Paulo recebeu uma revelação dizendo que Deus na cruz receberia um nome acima de todo nome. E que nome é esse? Jesus Cristo é o nome dele. Hoje, depois da cruz, no novo pacto, o nome de Deus é Jesus Cristo ressuscitado. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que ele morreu, Jesus de Nazaré, e quando ressuscitou, voltou Cristo sobre todas as coisas. Jesus Cristo. A oração hoje, abençoados, não pode ser em nome de Jesus de Nazaré. As pessoas oram, a religião ora, e no final da oração diz, em nome de Jesus de Nazaré. Essa oração está vencida, não serve mais. São palavras que acabaram na cruz. Parou, não é mais essa doutrina, é uma doutrina que já está vencida. Hoje não é em nome de Jesus de Nazaré, é em nome do Cristo ressuscitado. Se você orar em nome de Jesus de Nazaré, não é uma sã doutrina, não está correto. E diz mais, venha o teu reino. Você não pode pedir a Deus para Deus mandar que venha o reino. Lucas capítulo 17, vamos ler Lucas 17, no versículo 20, ele diz assim, leia comigo aí por favor, anote, pesquise, acompanhe, no versículo 20, e interrogando, versículo 20, Lucas 17, versículo 20, diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, os fariseus perguntavam a ele, quando é que vem esse reino que você está falando? Respondeu-lhe ele e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E o versículo 22, e disse aos discípulos, dias virão, para o futuro, virão, em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem, e não os vereis. A religião diz que o reino de Deus é alguma coisa para o futuro, alguma coisa que ainda vai acontecer. Veja o que diz aqui o perito arquiteto, Romanos capítulo 5, versículo 17, porque Jesus disse que estava próximo. E próximo não é uma coisa para a eternidade, não é uma coisa para daqui a 2000 anos. Próximo é próximo. Veja o que diz aqui, Romanos 5,17. Diz assim, porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão para o futuro, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E quando é que começou esse reino? Quando é que nós fomos justificados? Ali na cruz. O reino de Deus, abençoados, começou na cruz do Calvário. Você não pode dizer, venha a nós o vosso reino, porque o reino já foi estabelecido. Nós vivemos depois da cruz. E o reino foi estabelecido exatamente ali na cruz do Calvário. O reino já está aqui em nós. Não é o que você vê. Ele mesmo prometeu. Não é de visível aparência, mas é pela fé, é pelo aquilo que você crê e no Evangelho da graça de Deus. E diz mais, seja feita a sua vontade. Seja feita toda a sua vontade. Agora, qual é a vontade de Deus para que seja feita? Veja aqui em Efésios capítulo 1, vamos ler aqui um texto aqui, Efésios capítulo 1, começando no versículo 3. Qual é a vontade de Deus que já foi feita ali na cruz?
Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o quê? Segundo o querer de sua vontade. Aqui está a vontade de Deus. Nos abençoou, nos predestinou, nos fez santos, nos fez irrepreensíveis e nos predestinou desde antes da fundação do mundo. Essa foi a vontade dele, que já se cumpriu ali na cruz do Calvário. E diz mais no versículo 6: para louvor e glória da sua graça. A graça de Deus, ela foi estabelecida ali na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou. Então você não pode orar dessa maneira: seja feita a sua vontade, porque a vontade dele já foi feita ali na cruz do Calvário. E diz o versículo 7: em quem temos, não é que nós vamos ter, nós já temos a redenção pelo seu sangue, quando ele morreu ali na cruz, a remissão das ofensas, da desobediência, segundo as riquezas da sua graça. E o versículo 8 diz assim, que ele mesmo, o próprio Deus, fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Já fez, não vai fazer, já aconteceu. Versículo 9: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, segundo o seu querer, segundo a sua vontade que já se cumpriu. Versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas, veja bem, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo já foi cumprido, todas, inclusive as que estão nos céus e as que estão na terra. A vontade dele já se cumpriu ali na cruz do Calvário. Então você não pode orar: seja feita a sua vontade, porque a vontade dele já foi feita, já se cumpriu. E o versículo 11: nele digo, em quem também fomos feitos herança. Você já foi feito herança dele, não é que vai ser feito, você já foi feito, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. A vontade dele já foi toda cumprida, todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então não ore dessa maneira: seja feita a sua vontade, porque quando Jesus orou dessa maneira, ainda estava antes da cruz, mas quando chegou na cruz, tudo que ele havia predestinado desde antes da fundação do mundo, toda a vontade dele, ali foi cumprida. E mais, ainda diz assim essa oração de Jesus: perdoa os nossos pecados. Abençoado, você não pode de maneira nenhuma orar desse jeito: Senhor, perdoa os meus pecados. Por que não pode? Efésios capítulo 4, no versículo 32, ele diz assim, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, o que Deus fez? Vos perdoou em Cristo. Perdoou. Não é que ele vai te perdoar, ele já te perdoou. Colossenses capítulo 2. Vamos a Colossenses, para você ver que você não pode estar vivendo por aí pedindo perdão a Deus dos seus pecados. Capítulo 2, versículo 3 diz assim, e quando vós estavas mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. E o que ele diz no finalzinho? Perdoando-vos todas as vossas ofensas, todos os vossos pecados. Ele já perdoou todos os vossos pecados quando ele morreu ali naquela cruz. E no versículo 14 diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e Cristo tirou ali na cruz, do meio de nós,
cravando-a na cruz. Os nossos pecados foram perdoados todos ali na cruz. E tem mais, hein? Se você, igual a mim, nasceu já depois da cruz, você nunca teve pecado, porque quando nós nascemos, o pecado já havia sido tirado. Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, ele aniquilou para sempre o pecado. Você não tem pecado. O que você tem são as obras da carne, que se manifestam se você não tiver o conhecimento do Evangelho. E diz mais, a oração que Jesus fez: não nos deixe cair em tentação. A religião, ela costuma colocar a culpa no chamado diabo de tudo de errado que a pessoa faz, toda a tentação. O abençoado passa o dia todo lá no botequim bebendo, ele diz que foi o Zé Pilintra que o conduziu a beber. Se ele vê uma mulher muito bonita passando e ele vai atrás da mulher ou vai atrás do homem, ele diz que foi o diabo que colocou isso na cabeça dele, na mente dele, que fez com que ele fosse atrás daquela mulher. Se ele mente, ele diz que foi o diabo que o induziu a mentir. E veja o que diz o Evangelho, essa oração de Jesus de Nazaré, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, para você que bota a culpa no diabo. Versículo 13, diz assim, não veio sobre vós tentação, senão o que? Humana. Não é o diabo que vai atrás de você, que buzina aí no teu ouvido e te faz você fazer essas coisas, não. É o desejo da sua carne, o desejo que está em você mesmo. E diz mais fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, com esse desejo que você sente, dará também o que? O escape. E qual é o escape? O conhecimento da graça de Deus. Toda essa tentação que você sente tem um escape. Qual é esse escape? Você conhecer a tua posição em Cristo Jesus. Então você vai entender que não é o diabo. E aliás, o diabo já foi destruído. Eu não sei o que você entende por diabo. Se era lei, se era um espírito. Para resumir, na cruz foi destruído. Então não ore mais dessa maneira. Pai nosso que está nos céus, venha a nós o vosso reino. Não, porque essa oração não é uma oração sã de acordo com o Evangelho da Graça. Está diferente das revelações do apóstolo Paulo. Então, abençoados, antes da cruz, essa oração era sã. Antes da cruz, Pai nosso que está nos céus, estava sã, era verdadeira. Mas depois da cruz, o que aconteceu com a oração do Pai Nosso? Já se cumpriu. Não vai se cumprir, já se cumpriu. Quem imita a Jesus de Nazaré, quem ora dessa maneira, está em uma doutrina ultrapassada. Você está mais ou menos aí 2000 anos de atraso. Não usa a sã doutrina. Você está diferente da sã doutrina. Deixa eu aqui te dar um outro exemplo, que é muito usado pela religião, que também não é uma sã doutrina. Lá em Números capítulo 6, versículo 24, Moisés ele fez uma oração dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde, te abençoe e te guarde, projetando aí para o futuro. Isso aí também não é sã palavra. Você não deve orar dessa maneira, porque essa doutrina está ultrapassada. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os que são da fé, nós que estamos da fé, que nascemos depois da cruz, já nascemos abençoados com todas as bênçãos, juntamente com o crente Abraão. Quando nós nascemos, já nascemos abençoados. Se você fala, Deus me abençoe, você está negando o que Cristo fez por você ali na cruz. Ele já te abençoou, ele não vai, ele já foi. A sã doutrina diz que ele já te abençoou com todas as bênçãos. A revelação que o apóstolo Paulo recebeu lá no paraíso, dada pelo próprio Deus, diretamente do próprio Deus, diz que você já é abençoado. Todos nós que nascemos depois da cruz, já nascemos abençoados. E nós falamos assim, abençoados, porque está escrito. Está escrito, vamos repetir, Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que nós já fomos abençoados juntamente com o crente Abraão. Acabamos de ler agora Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus nos abençoou antes da fundação do mundo com todas as bênçãos. Abençoou e se cumpriu na cruz.
não vai te abençoar, Ele já te abençoou. E veja só, abençoados, Jesus de Nazaré, Ele deixou uma ordem com os discípulos ali, quando Ele estava junto, para os apóstolos não irem aos gentios. Vamos ler aqui que Ele falou, Mateus capítulo 10, uma ordem que parece que a religião não conhece, não é isso? 10, no versículo 5, ele diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus de Nazaré, enviou estes 12, ele ordenou, uma ordem de Jesus, não foi um pedido, não foi um conselho, foi uma ordem, dizendo, não vais pelo caminho dos gentios. Ele disse ali para os apóstolos, vocês vão, mas não passem nos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. E no versículo 6, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no versículo 7, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. Por que Jesus disse isso para os apóstolos? Não ir para os gentios, não levar essa doutrina aos gentios, porque na cruz essa doutrina ia se acabar. Romanos capítulo 10, versículo 4, nós sempre falamos 2 ou 3 vezes nas nossas mensagens. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Na cruz terminou aquela doutrina que os apóstolos levaram, desobedeceram a Jesus e levaram para os gentios, terminou na cruz. Foi por isso que Jesus falou para eles, não leve essa doutrina para os gentios, porque na cruz vai acabar. E mais, quem segue a doutrina dos apóstolos não é cristão. Não é cristão, e é a mesma doutrina que foi ensinada por Jesus de Nazaré, a lei de Moisés. Se você está imitando a esses apóstolos, abençoados, você não é cristão, você é um judeu. E olha, um falso judeu, porque você está tentando agradar a Deus com uma lei que já acabou. Você está por aí querendo se justificar perante Deus com uma lei que Ele mesmo ali na cruz teve fim. Veja bem, Efésios capítulo 1, se você segue a doutrina aí dos apóstolos, porque existe nas chamadas igrejas evangélicas um movimento de se falar em línguas estranhas, porque isso vem lá dos apóstolos. Efésios capítulo 1, versículo 3, e eles dizem que esse movimento é o batismo com o Espírito Santo, uma doutrina que veio lá dos apóstolos. Diz assim no versículo 13, em quem também vós estáis, depois do quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade. Agora, qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação, o evangelho da graça de Deus, tendo nele também crido. Não é só ouvir, você tem que ouvir e dar crédito, tem que crer. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Batismo no Espírito Santo é crer no Evangelho da Graça. A religião diz que batismo no Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Quando alguém fala em línguas estranhas, foi batizado com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tem que ouvir o evangelho e crer. Aí você é batizado com o Espírito Santo. Não é falar em línguas, que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz que ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E aconteceu ali um movimento de falar em várias línguas. Abençoados, quem escreveu isso foi Lucas. Lucas que escreveu isso. Nós cremos no Evangelho, porque Lucas não foi escrito para nós. Lucas não é Evangelho. Evangelho para nós é de Romanos até Hebreus. Tudo bem, Lucas, fique lá, mas o nosso apóstolo, o nosso doutor e o nosso mestre diz que batismo com o Espírito Santo é crer no Evangelho da Graça, não é falar em línguas estranhas, aquela confusão onde ninguém se entendia. Como é que você vai entender alguma coisa falando uma língua estranha?
Não é possível. Mas quando você entende, quando você crê que é um abençoado, quando você crê que não pode perder a sua salvação, quando você crê que foi predestinado desde antes da fundação do mundo, aí então você é batizado com o Espírito Santo da verdade. Então, vamos aqui uma outra revelação. Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Também bem importante aqui você entender isso. Pelo que? Deixando os rudimentos. Olha, é para deixar ou é para fazer? É para deixar. Deixando os rudimentos de quem? Do diabo, da religião. De quem? Da doutrina de Cristo. Olha, isso aí é um problema muito sério que o apóstolo Paulo arrumou. Porque se ele fala que era para deixar os rudimentos lá da religião, ou de Satanás, ou do diabo, até seria mais fácil de se entender, da religião entender. Mas ele diz que é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E diz mais, prossigamos até a perfeição. Porque se você ficar nos rudimentos da doutrina de Cristo, você não vai chegar à perfeição. Por isso que os abençoados lá que seguem essa doutrina não entendem que são salvos sempre salvos, não entendem que estão sem pecados, porque não deixaram os rudimentos, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno que Deus preparou, que já aconteceu. Então, abençoados, o apóstolo Paulo, ele diz que temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Agora, a pergunta é, como deixar esses rudimentos? Porque eu passei mais ou menos 35 anos na religião, fazendo exatamente tudo isso que está aqui, batizava nas águas, tinha ceia, tinha reunião de consagração, tinha jejum, subia monte, tinha copo de água, fazia tudo isso que o apóstolo Paulo, ele diz para deixar. Eu passei quase 35 anos fazendo. Como deixar essas coisas? 2 Coríntios, se você não sabe como deixar, você vai entender agora. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que diz assim, mas, vamos ler aqui, mas os seus sentidos foram endurecidos. Assim eu estava, o meu entendimento estava endurecido, não compreendia que era para deixar, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Eu estava no Velho Testamento, eu seguia a doutrina dos apóstolos, o qual, agora, olha o que diz, o qual foi por Cristo abolido. Somente Cristo pode abolir. E até hoje, hein, quando é lido, quando é praticado Moisés, quando é seguido a doutrina dos apóstolos, o véu está posto sobre o coração deles, sobre a mente deles. Mas, olha só, quando se converterem ao Senhor, quando eu me converti ao Senhor, o véu foi tirado. Então eu entendi como é que se deixa esse rudimento, porque antes eu não estava convertido ao Senhor, eu estava convertido a Jesus de Nazaré. E diz o versículo 17: ora, o Senhor é quem? A carne? É Jesus de Nazaré? Não, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então você tem que entender que o Senhor é o Espírito, não é Jesus de Nazaré, que você não deve seguir as doutrinas dos apóstolos, que você não deve seguir a doutrina de Jesus de Nazaré. Aí então você vai deixar esses rudimentos e vai se converter ao Senhor, porque se você se batiza nas águas, se você faz jejum, todas aquelas coisas que eu fazia, então você não está convertido ao Senhor. Mas quando você deixa essas coisas, o véu é tirado, o entendimento é renovado e você passa a entender o Evangelho da graça de Deus. Deus ilumina os teus olhos, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 18. Então você passa a entender o Evangelho da graça e você deixa os rudimentos da doutrina de Cristo. Abençoados, nós falamos de acordo com o perito arquiteto.
Nós não falamos de acordo com Pedro, nós não falamos de acordo com Tiago e muito menos com João. Nós falamos segundo diz o apóstolo Paulo, porque ele escrevendo a Coríntios na primeira carta, no capítulo 11, no versículo 1, ele diz que é sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se você não imitar o que ele escreveu nessas 14 cartas, a doutrina, você vai imitar Jesus de Nazaré. Você vai imitar Pedro, você vai imitar João, vai imitar Tiago, e não vai ser um convertido ao Senhor. Mas é necessário você entender que tem que imitar o que Paulo escreveu nas 14 cartas, que está de Romanos até Hebreus. Quando ele diz, sede meus imitadores, é imitar a doutrina que ele recebeu lá no paraíso. Uma doutrina que diz que nós estamos sem pecado, uma doutrina que nós somos salvos, que não vamos nos perder de maneira nenhuma. E tem mais. Todas as igrejas no mundo, tudo que você conhece por aí, chamada igreja evangélica, está perdendo tempo. Estão perdendo tempo porque não se submeteram ao evangelho da graça. Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui que você vai entender por que essas igrejas estão por aí, estão perdendo tempo. Todas elas, toda que você conhece, chamada igreja evangélica. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, todas as igrejas elas estão baseadas na lei de Moisés. Tem batismo, tem jejum, tem monte, tem santa ceia, tem dízimo, tudo que faz parte da lei de Moisés. E Paulo aqui está dizendo que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Nunca, veja bem, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles que se chegam. De outra maneira, versículo 2, teriam deixado de se oferecer, porque purificando-se uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se aquela santa ceia que é feita uma vez por mês nos lugares chamados igreja evangélica desse comunhão aos membros, no mês seguinte não seria necessário de fazer, porque é uma vez para sempre, mas como é feita todo mês, não tem validade. As igrejas estão perdendo tempo, abençoados, estão procurando uma perfeição que já está. O Evangelho diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma só oferta, Deus nos fez perfeitos para sempre. Não adianta você procurar perfeição, porque você não vai encontrar, porque você já é perfeito no Espírito aqui, Deus já te fez perfeito lá na cruz e para sempre. Não é até o mês que vem, não é até a próxima reunião de consagração, não é até a próxima vez que você for até o monte. Estão procurando por aí perdão de pecados que já foram perdoados. O teu pecado, que você diz que é pecado, já foi perdoado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Vamos ler aqui, 2 Coríntios 5, 19. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, isto é, a respeito do pecado. Deus, o próprio Deus, estava em Cristo, ali na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Deus não imputa pecado em ninguém. A religião que te vê em pecado, a religião que te mostra pecado. Não adianta você pedir perdão de pecado, porque Deus vai olhar para você e vai falar, o que eu vou te perdoar? Se eu já morri ali na cruz e já te perdoei antes mesmo de você nascer. Estão por aí buscando um Espírito que já mora em nós. O Espírito de Deus já mora aqui em nós. Um dia desse eu estava perto da minha casa, num ponto de ônibus, quando me chegou um abençoado, bem arrumado, de terno e gravata, com a Bíblia na mão, e me perguntando aonde que ficava um monte aqui perto da minha casa, que é muito procurado lá pelos irmãos para orar. Aí eu falei, abençoado, segue essa rua aqui, sobe ali você vai encontrar. Aí quando ele estava saindo, eu perguntei para ele, mas meu irmão, só me fale uma coisa, o que o abençoado vai fazer essa hora da noite lá no monte? Eu vou lá buscar o Espírito Santo, eu vou buscar o Espírito de Deus. Seu abençoado, o Espírito de Deus já habita em você. O que você vai fazer lá? Ele já está dentro de você. Não precisa ir lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz aí, ou não sabeis
aquele abençoado não sabia disso. E a religião também não sabe, mas eu recebo que hoje você fique sabendo disso. Porque deixa eu te falar uma coisa primeiro, não é nenhum problema, não é errado você sair da sua casa e orar no monte. Não que seja errado, mas o efeito que vai ter lá é o mesmo que vai fazer aqui. Porque Deus já habita em você. Você não precisa fazer esse sacrifício de largar a sua casa e ir para lá, porque o mesmo Deus que está lá é aquele que habita em você. Olha o versículo 19: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Já está habitando em você. O que você vai fazer naquele monte escuro e perigoso, se o Espírito de Deus já habita em você, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Você pertence a Ele, Ele já habita em você. Não precisa sair da sua casa para procurar o Espírito de Deus. Vamos aqui a 1 Coríntios, nosso tempo está passando. 1 Coríntios capítulo 2, diz assim no versículo 6, olha só: todavia, por que nós falamos essas coisas? Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Você tem que entender que você é perfeito para entender essa palavra do Evangelho da Graça. Porque se você se vê em pecado, você não vai entender. É sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, é sabedoria deste mundo. Não é a sabedoria da lei de Moisés, que é a lei desse mundo, nem dos príncipes deste mundo, não dos apóstolos de Jesus de Nazaré, que eram os príncipes desse mundo, que traziam a lei de Moisés, que se aniquilam, que acabou ali na cruz, acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, vamos falar aqui mais uma vez, a lei de Moisés teve fim ali na cruz do Calvário. Mas, versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? A graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou, Deus colocou em ordem, antes dos séculos, para a nossa glória, a qual, diz aí, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Nenhum apóstolo, Pedro, Tiago, João, nenhum deles conheceu essa graça. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria o Senhor da glória. Se eles soubessem que dentro daquele corpo chamado Jesus de Nazaré estava o próprio Deus, de maneira nenhuma eles teriam crucificado. Mas como está escrito, esse aqui que é a nossa garantia, está escrito. Nós só falamos o que está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, à mente humana, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. E olha, abençoados, isso é muito maravilhoso, que foi revelado somente no Evangelho dado ao apóstolo Paulo. Não adianta você procurar essa revelação em Pedro, não adianta você procurar essa revelação em Tiago, em João, nas leis de Moisés, porque a revelação foi dada unicamente ao apóstolo Paulo, que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou lá antes e entregou esse conhecimento ao apóstolo Paulo. Lá em João está dizendo que a lei veio por Moisés, a graça veio por Cristo, mas o entendimento, o conhecimento e a revelação foi dada unicamente ao apóstolo Paulo. Se você procurar em outro lugar, você não vai encontrar essa revelação. Existe uma promessa aí da religião para o futuro, não é isso? Que quando Jesus voltar, nós vamos andar em ruas de ouro, mar de cristal, vai haver lá uma árvore. Eu era fascinado por essa árvore quando estava lá na religião. É uma árvore que dá um fruto a cada mês, 12 frutos por ano. Eu era fascinado por essa árvore. Diz que isso é para o futuro. Lá em Apocalipse capítulo 21, depois do versículo 9, você vai encontrar lá essa descrição lá. Mas diz o Evangelho, a revelação de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 17, que é para os nossos dias, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Nós vamos reinar em vida aqui com o conhecimento que foi dado ao Evangelho a Paulo. Não é para o futuro, é para hoje. Do que me interessa? Rua de ouro lá nos céus, lá vai estar tudo bem, lá não vai ter
dinheiro, não vai ter... Para que eu vou querer uma árvore que dá um fruto cada mês? Para que eu vou querer um mar de cristal lá, junto com o próprio Deus? Isso, abençoados, é aqui, ó, vamos reinar em vida aqui. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação aqui. E essa revelação foi dada unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo, a mais ninguém. Revelações do Evangelho da graça de Deus. Por isso que a igreja de Cristo, chamada evangélica, está perdida aí na mente, porque não entende o Evangelho, não entende essa revelação que foi dada ao apóstolo Paulo. Estão convertidas à lei de Moisés. Você tem que se converter ao Evangelho da graça de Deus. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, vamos aqui no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, ó, veja bem, 9 e 10, que nos salvou, já salvou, não é que ele vai te salvar, não procure salvação porque não vai encontrar, ele já te salvou, e chamou, não espere ele te chamar, porque ele já te chamou, com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Não é segundo a lei, é segundo a graça que nos foi dada, já foi dado em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos dos séculos. E no versículo 10 diz assim, ó, e que é manifestada, já é manifestada, não vai ser agora, pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e já trouxe a luz, o conhecimento, a vida e a corrupção pelo Evangelho. Sacou, ele trouxe a luz, trouxe o conhecimento, e esse conhecimento, abençoados, você só encontra no Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo. A vida é a imortalidade. Somente o Evangelho explica que nós somos imortais, mas esse corpo aqui de carne, ele vai morrer, mas aqui o Espírito, nós somos imortais. Efésios capítulo 2, vamos ler, temos que ler muitos versículos, 2:5, que diz assim, ó, estando nós ainda mortos, aqui ó, no conhecimento, no entendimento, em nossas ofensas, nos deu vida juntamente com Cristo, e diz, pela graça sois salvos. A religião não conhece isso, não conhece, somos imortais aqui ó, na nossa mente, nós não vamos morrer nunca. Quando esse corpo for para o pó, que é o lugar dele, esse espírito aqui vai voltar para o nosso Pai, e isso é uma posição em Cristo. Nós temos uma posição em Cristo. E que posição é essa? Estamos com Ele para sempre, não vai nos deixar nunca. Filipenses é o nosso último verso, Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó, mas a nossa cidade, o nosso local, onde nós nascemos, está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A esperança que nós temos é grande, abençoados, nós cremos nessa palavra, nós cremos, mas enquanto não se manifesta aquilo que nós cremos, seguimos com o Evangelho, que é o poder de Deus, que é a salvação para as nossas vidas aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17, o apóstolo Paulo diz que não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que é filho de Deus, de todo aquele que é predestinado por Deus desde antes da fundação do mundo, está vivendo aqui nesse mundo. A única maneira de você se salvar aqui nesse mundo
é crendo no Evangelho, abençoado. Não existe salvação. Estamos aí perto de eleição aqui no nosso estado, né? O município vai ter eleição. Não espere salvação dos homens, não confie nesses homens, porque a nossa salvação está no Evangelho da graça de Deus. Cumpra aí com o seu papel, mas confie no Evangelho da graça, que diz que estamos salvos para sempre. Eu recebo que essa noite seja aí a melhor noite da sua vida. Eu recebo que tudo está bem e que Deus mesmo já tenha iluminado o entendimento, os teus olhos do teu entendimento, e você entenda qual seja a perfeita, santa e agradável vontade de Deus para a sua vida, que está no Evangelho da graça de Deus. Não está na lei de Moisés, não está nos apóstolos e não está antes da cruz. A vontade de Deus para você está depois da cruz, nas 14 cartas que foram reveladas pelo apóstolo Paulo. Abençoados, tenha aí uma ótima noite, e eu recebo que tudo está bem na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Graça e paz.